Bem, boa noite a todos presentes, boa noite aos que nos acompanham, nos seguem através do nosso canal no YouTube de Jean Medeiros. Sempre lembrando que as nossas atividades aqui no Chico, elas ocorrem na quarta-feira, durante todo o dia, quando iniciamos com a entrega de cestas básicas, cestas essas que são doadas pelos amigos, por aqueles que confiam na nossa missão, no nosso trabalho. Em seguida, começamos com os atendimentos fraternos, que são as nossas consultas, e, por conseguinte, a aplicação dos passes de maca. Como sempre também tenho dito, o Chico Xavier é uma casa aberta a todos. Não fazemos distinção de crença, de religião, de pensamento, seja ele qual for. Seja sempre bem-vindo à medida que precisar. Nós estaremos de braços abertos, sempre esperando, com a nossa equipe, que se dedica todas as quartas a estar aqui, pronta para atender aqueles que necessitam. O nosso tema desta noite é Amar Sem Fronteiras. Interessante, quando eu vinha para cá, para o Chico, eu estava ouvindo, numa determinada emissora de rádio, uma matéria quando uma professora negra do estado de São Paulo, ela comentava que dentro da própria escola em que ela trabalhava, havia uma distinção e um preconceito entre as crianças. Os trabalhos em equipe que as professoras solicitavam dos alunos, ela observava que as crianças brancas não queriam formar grupo com as crianças negras. Isso para a gente é uma coisa muito difícil de ser entendida, até chocante. Mas eu me perguntei, meu Deus, ora, se é uma criança, se ela não tem um sentimento já sedimentado no seu inconsciente ou na sua consciência, por que razão ela se comportar dessa forma? Se as crianças, elas têm sempre a ideia de unidade, de companheirismo, aí a gente pode analisar sobre dois aspectos, que vai falar e tratar exatamente no tema dessa noite, que é o amor. Ou elas são orientadas familiarmente, dentro do seio familiar, a ter preconceito, e nós sabemos que isso ocorre, pais que orientam os filhos para terem comportamento desta natureza, ou são espíritos reencarnantes que trazem na essência do seu processo reencarnatório ainda marcas dessa natureza. E é importante a gente entender, a reencarnação, ela tem muito a ver com o que nós somos e fazemos nessa existência. Senão não teríamos como compreender a criação, como também vamos ver. Ora, se Deus criou todos de forma igualitária, não fazendo distinção entre esse ou aquele, por que a gente tem esse tipo de comportamento com relação ao outro? Essa é uma pergunta que a gente tem sempre feito e não tem encontrado a devida resposta. Porque se analisarmos, nós teríamos muita coisa para perguntar, mas será que nós teríamos as devidas respostas no que seja o sentido da vida? E aí eu faço uma viagem lá no início de tudo, ou pseudo-início, que a gente pode entender, quando nós sabemos que fomos criados por um Criador. Existe uma força que atua em nossa vida e nos mantém como nós estamos agora sendo mantidos. E eu chamaria isso de estado absoluto. Uma coisa absoluta, ela é plena. Ela não sofre deformações, julgamentos, porque ela é tudo. E esse estado absoluto é o estado onde eu diria em que há o amor pleno, o amor absoluto. O amor que não se retrata a esse ou aquele fator, ou conceito ou preconceito. Então nós nascemos daí.
Se Deus é amor, nós somos o fruto deste amor. Se Deus é perfeito, nós somos essa perfeição. Não podemos jamais deixar de entender desta forma. Então, mas quando nós fomos criados, a partir desse princípio, ou esse estado absoluto, nós nos individualizamos e passamos a viver no estado de ser. O ser é individual. É como se Deus fosse todo o universo e nós fôssemos apenas uma fração desse universo, uma unidade. E aí, quando a gente atinge essa individualidade, ainda sujeito ao estado absoluto, ou seja, nós somos puros, aí vem uma coisa que a gente chama de consciência. A consciência é todo o que nós somos pela forma como pensamos. O meu pensamento estrutura a minha consciência e faz com que eu seja, na individualidade, um espírito. Portanto, eu sou um espírito que habita um corpo e não um corpo que tem um espírito, como alguns assim entendem. Então, eu vivo em função de uma história de vida que eu vou construir a partir dos meus pensamentos. Se eu tenho pensamentos bons, eu tenho tudo para ser uma pessoa boa. Caso contrário, eu estarei na contramão do que seja essa condição de ser absoluto ou perfeito. Mas a consciência, ela é de uma grandeza tão imensurável que nós não temos como medi-la ou sequer entendê-la. Quando a própria física quântica, ela tem essa facilidade de nos mostrar. Quando ele fala do olho do observador, tudo o que acontece é preciso que exista uma razão para acontecer. E quando você tem, na criação do limite dessa consciência, a sua mente, a mente como sendo um substrato da consciência. Estamos aqui com o professor e doutor Durval, que é um grande psicólogo, que com certeza tem todas as propriedades para nos dizer o que estamos aqui afirmando, pela experiência que ele tem e o conhecimento que ele tem. E ele é uma pessoa que trabalha com a mente, né? E onde é que está o problema da mente? A força do pensamento. E demover pensamentos, mudar ideias, é tudo que a gente precisa. Através de uma anamnese, como ele tão bem faz, de um aconselhamento. Muitas vezes a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ouvir. Quantas vezes nós estamos carentes de um abraço, de uma palavra. Tudo isso, gente, faz parte da vida de um ser absoluto. É como se nós tivéssemos o todo e não conhecêssemos o que existe no todo. E essa mente, ela cria os conceitos. Conceituar é uma coisa complexa, porque quando eu conceituo uma pessoa, ou dou um conceito, ou elaboro um conceito, eu estou apenas manifestando a minha ideia. E a gente não entende de outra forma, senão dessa maneira. Você é a ideia do que eu acho que seja, mas eu não sei quem é você. Mal sei quem sou eu. E aí você vai formar as suas ideias. A ideia é o que norteia a gente em termos de conceito. Eu tenho uma boa ideia de você, eu tenho uma má ideia. Muitas vezes a gente fomenta ou alimenta determinados comportamentos perante o outro ou diante do outro, e só é visto por nós, o outro mal está percebendo. Quando eu te odeio, o ódio que eu tenho por ti não está em você, não está em ti, está em mim. Nós somos os portadores e fiéis depositários daquilo que a gente carrega. Quando Jesus falava do vigiai e orai para que o mal não te aconteça, ele buscava nesse entendimento provocar em cada um de nós essa viagem interior. Vigiai, ser vigilante é ser uma pessoa cuidadosa com seus pensamentos, com as suas ideias e com seus conceitos. Mas a gente nem sempre tem domínio desses fatores. Se ele me fizer o mal, eu respondo com o mesmo mal.
que Ele me fez. Na lei de causa e efeito, ação e reação tem um fator muito determinante. Muitas vezes a causa é instantânea, mas o efeito nem sempre segue essa mesma ordem. Eu posso causar um mal hoje e só receber como resposta, quem sabe numa outra encarnação, aquilo que eu fiz mediante o mal que pratiquei. E a reencarnação, ela corrige isso. A reencarnação não é uma proposta de sofrimento, de pagamento de dívidas, não é nada disso. A reencarnação é uma volta à escola, para dar continuidade a um estudo que foi interrompido e nele eu tive algumas dificuldades. Ela corrige as nossas faltas. Imagine se eu fui uma pessoa que no exercício da minha experiência anterior eu pratiquei o mal, eu matei, eu condenei. E aí o que acontece? Tudo isso está com uma coisa pendente dentro de mim, porque eu sou fruto do ser absoluto. Eu sou perfeito, mas carrego nas minhas escolhas as minhas imperfeições. E isso está ali gritando, esperando por uma resposta e por uma atitude. E de repente eu sou colocado diante de um desafio para que eu possa, nesse momento, fazer valer a minha capacidade de mudar e transformar. E muitos sucumbem e não conseguem. Imagine se eu vim nessa vida para exercitar o perdão. Eu não soube perdoar ontem e quero aprender a perdoar hoje. Eu não vou deletar do meu inconsciente ou da minha mente aqueles fatos que ali se instalaram, porque ela não tem esse poder. A mente, ela não aceita um não, tudo para ela é sim. Agora, viver e reviver do passado é uma escolha que eu faço, porque o passado não é para repetir, o passado é para refletir. O reflexo é o espelho daquilo que você cria e que traz para dentro de você isso que ele chama de conceito e de ideia. E, consequentemente, isso faz com que as pessoas não entendam os desafios da vida. Que se eu vim para perdoar, como eu disse, eu preciso que encontre alguém que me faça um grande mal, que me provoque, que me traia, que me provoque alguma coisa mais grave, a fim de que eu possa demover isto, não pagando com a mesma moeda, como assim eles dizem, mas transformando muitas vezes ódio em amor. E como Jesus disse, meus amigos serão reconhecidos por muitos se amarem. Só o amor é capaz de nos fazer entender essas ideias. Mas a gente tem uma coisa que provoca muito o amor, que é o ego. O egoísmo, que é o excesso de ego. O egoísta, ele quer tudo para si. Ele só pensa em si. O egocêntrico, ele é o centro de tudo. Veja que é o que a gente mais tem visto. Nas redes sociais existe um desfile de imagens, de pensamentos, todos voltados para o ego. E uma sociedade que é fiel e segue esse ego. Onde o ter é predominantemente mais importante do que o ser. Eu não sou, eu tenho. É quando a gente faz a diferença entre um símbolo e uma marca. Nós somos predominantemente, como eu disse, escravo das marcas. Tudo é marca. A roupa que a gente veste tem uma marca, o sapato, o utensílio doméstico tem marca.
E a gente fica refém. E veja que existe uma mídia fomentando todos os dias e alimentando esta marca. Segundo, recentemente eu vi numa matéria, a Coca-Cola gasta 1000 vezes mais para divulgar a sua marca do que na sua produção. Interessante. Por isso que ela atingiu o mundo todo. E assim, a maioria das empresas, elas fazem. E quem é o fruto, e quem é o refém de tudo isso? Somos nós, que aceitamos gratuitamente. E estamos criando uma geração totalmente refém disso. E por que eu estou falando nisso? Porque tudo isso vai de encontro ao tema desta noite. Amar sem fronteiras. O que são fronteiras? São áreas delimitadas. A fronteira, ela nos leva ao julgamento. Julgar é muito complexo. Para julgar é preciso haver a imparcialidade. E o ser humano, por mais que ele diga que é imparcial, ele não é. Quando um juiz diz que aquele que cometeu um crime deverá ser penalizado pelas normas da lei que ele defende, e assim ele faz. Mas se você perguntar a ele, e se esse réu for seu filho, você age da mesma forma e diz as mesmas coisas? Nenhum de nós vive a imparcialidade tão dita e tão divulgada. Nós não somos tão imparciais, não. Defendemos muito mais os nossos. E aí vem as reações. Reagir é se opor. E quando você se opõe a uma coisa, você luta por ela e você pode se machucar. A reação, ela tanto pode ser no sentido positivo, como pode ser no sentido negativo. Veja que o animal, ele reage não é para ofender. O animal, ele não tem o propósito do mal. Ele não foi criado para morder, latir, matar, não. O animal faz isso como um mecanismo de defesa. Quando ele encontra um ser diante dele, sendo um animal feroz, ele considera esse ser uma ameaça para ele. E ele vai atingi-lo com o propósito de se defender. A gente não pode jamais deixar de ter esse entendimento quando fala de reação. Quando a gente diz assim, bateu, levou. Eu lhe agrido o tanto quanto eu sou agredido. Aí eu pergunto, será que a pessoa que mais lidou nesse planeta com ingratidão, com traição, com negação, até mesmo com humilhação, ele não soube lidar com isso? Quando ele próprio dizia, meus amigos serão reconhecidos por muitos se amarem, como eu disse. E o amor cobre a multidão dos pecados. E que pecado é esse? É o pecado do mal que eu lhe fiz ou o mal que eu pratiquei? Porque pecar não é o que dizem quando a gente observa essa ideia tão consumada por esses que defendem determinadas teologias, determinadas crenças. A palavra pecar, ela vem do latim peccare. Peccare significa errar de alvo. O pecador é aquele que talvez até quisesse acertar, mas faltou para ele os meios de chegar ao acerto. Eu queria lhe fazer o bem, mas fui contaminado por uma ideia inversa e pratiquei o mal.
E aí ele diz assim: ora, se eu errei, por que eu não ter a oportunidade de acertar? Mas a condenação, ela vem de imediato como julgar, com o julgar daquilo que foi o oposto do que ela defende. Então é importante a gente ter cuidado com esse fator tão decisivo na nossa vida, julgar. Tenha cuidado, porque você julga o tanto quanto você é julgado. Você só dá aquilo que você tem. E a imprecisão do julgamento leva a pessoa, muitas vezes, ao confronto com si mesmo. Nós temos muita coisa dentro de nós que não foram resolvidas. Questões graves que nos atormentam como os fantasmas naquelas regiões sombrias do inconsciente. Todos nós temos dois lados, o lado sombrio e o lado luminoso. Viver num ou no outro é uma opção que nós fazemos. E muitas vezes, sem termos a menor ideia ou a consciência, mergulhamos nesses labirintos da própria existência e aí vem como resposta o sofrimento. Outra coisa muito importante a ser frisada são as nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos. Nós temos dois tipos de crenças. Nós temos a crença positiva ou a crença proativa, que é aquela crença que nós fomentamos ou nós criamos para o nosso bem e para o bem do próximo, mas nós temos as crenças negativas. E o que é que uma crença faz? Ela aprisiona. Veja que hoje nós temos uma sociedade de fanáticos. O Brasil vive um momento de fanatismo, uma divisão. Um país que era para estar unido, ele está dividido por conta do fanatismo. E o fanático, gente, ele não pensa, ele não ama, ele não acolhe, ele simplesmente defende o seu ponto de vista, independente do que ele seja ou do que ele pensa. Ele só pensa naquela ideia que ele carrega. E aí ele vai cada vez mais se afundando nesse lamaçal de ideias, como se fosse uma areia movediça, que cada vez que ele move, ele mais se afunda. E assim tem vivido grande parte da sociedade. E quando você volta, como nós aqui comentamos, para aquela condição do ser absoluto, onde o amor é pleno, aí tudo isso está precisando de quê? De uma retificação, de uma mudança. E não adianta julgar este ou aquele, porque cada um é senhor de si. E nós temos, por obrigação moral, respeitar a crença e a escolha daquele ou daquela. Então é importante a gente dizer que não adianta querer mudar o mundo se você não mudar a si mesmo. Veja o que Allan Kardec diz. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará a sua inteligência e seus conhecimentos para satisfazer suas paixões e seus interesses pessoais, não se importando em prejudicar seus semelhantes e até mesmo destruí-los. Não foi o que nós vimos? Não é essa a verdade que a gente aqui está tão bem definindo e dizendo? E ele continua dizendo, somente quando, por meio do progresso moral. O que significa esse progresso moral? O que é moral? Moral é norma de conduta, é a forma como eu conduzo a minha vida. E o progresso é a evolução. Coisas que eu não entendia ontem, eu posso entender hoje. Quando há a interatividade
a paciência. Como nós precisamos ser pacientes um com o outro. Quantas vezes nos degladiamos por um ato de imprevidência, quando a gente podia evitar tanta coisa que, com certeza, como consequência, não nos faz bem quando nós assim fazemos ou praticamos. Numa briga, ninguém ganha. Numa guerra, não há vencidos nem vencedores. É ler do engano pensar nisso. Porque nós não fomos criados para esse propósito. O mundo não foi feito para os grandes, o mundo foi feito para os mais humildes. E Jesus é a prova concreta, absoluta disso. Ele tinha essa proposta de vida para nós. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Eu posso gritar, mas é melhor calar. Controlar meus impulsos, meus sentimentos, é o que eu mais preciso. Porque é muito fácil a gente agredir. Tem uma história que é uma metáfora japonesa que fala de um samurai. Samurai, naquela época no Japão, era o homem que conhecia todas as artes marciais. Tudo ele conhecia. E ele era a segunda pessoa do rei. Ele era o segurança do rei. Ninguém poderia se aproximar do rei se não tivesse que passar pelo samurai. Ele não aceitava nada que se contrapusesse ele, porque de imediato ele impunha sua espada ou usava da sua força e matava aquele que se aproximasse tanto dele como do rei. E conta-nos a história que certa vez um samurai desse se aposentou e foi morar numa pequena vila no Japão. E lá ele juntou um bocado de crianças e adolescentes para ensinar a arte do samurai. Como lutar, como se defender, usar a espada, o espadinho, enfim. E eram aulas maravilhosas, os alunos estavam deslumbrados com tantos ensinamentos, e um certo dia, um desses alunos chega e diz: mestre, tem um homem que se diz samurai lá na praça central, lhe ameaçando. E ele vai junto com os alunos de encontro a esse homem. E lá o outro samurai o desafia e o empurra. Olha, ninguém podia sequer tocar no samurai. E cospe no seu rosto. Ele dá as costas e vai embora. E os alunos decepcionados. Como é que esse homem nos ensinou durante tanto tempo a se defender, a usar a força, a usar os argumentos que é próprio de um samurai, e de repente ele se coloca na condição de uma humilhação, como ele está agora sofrendo. E no dia seguinte ninguém vai mais para a aula. Mas quando ele já está próximo de sair, um daqueles garotos se aproxima e diz: mestre, eu vim. E se você veio, por quê? Disse que eu tive muita pena do senhor. Ele disse: não, meu filho. Aquela aula foi a última aula que eu dei. Dominar a força. É muito fácil a gente usar a força. Eu ensinei tudo a vocês a ser forte. Mas a maior força que você tem é dentro de você. É dominar seus sentimentos. Dominar seus impulsos. Porque é muito fácil agredir, maltratar. É muito fácil você ser forte e atacar o mais fraco. Difícil é você ter o controle dos seus impulsos. E essa era a lição mais importante. E o amor precisa disso. O amor precisa desse domínio. Porque não adianta amar só por amar. Há religiões que se constituem em instrumentos dos poderosos do mundo, na manipulação das massas, de conformidade com seus interesses pessoais, ou dos grupos a que pertencem. E essas religiões, não aqui fazendo nenhum comentário negativo, são todas as religiões, e como religião, se for o caso, o que o Espiritismo não é, mas a gente se coloca também dentro desse mesmo contexto. Então,
elas têm esse poder de manipular massas, de mover pessoas em grupos. E a submissão é de suma importância para essas religiões, e o maior pecado é a desobediência. Se você não fizer aquilo que está no preceito, aquela norma, como a gente falou, aquela conduta, você é um contraventor, você é um pecador e você está condenado. Quantos ouvem isso? Eu estou condenado. E aí vem ainda por cima o céu e o inferno. Um céu de contemplação, de regozijo, de felicidade plena e absoluta. Veja que tudo partiu de uma única realidade, um estado absoluto. Um estado absoluto não tem céu nem inferno, é um estado pleno. Mas eles criaram o inferno. Para colocar quem? Aquele que desobedece à minha crença. Se você não está comigo, você é contra mim. E a gente falou da crença, que é uma coisa e uma condição de cada pessoa. E vejam que hoje a gente está vendo isso de forma evidente. Você é um pecador. Você é um condenado. Ora, se a gente está falando de amor, o amor não contempla isso, como nós vamos ver. O amor não está nem aí para o pecado. O amor não está nem aí para a condenação, a traição. O amor supera tudo. O amor é uma coisa tão sublime, que, como disse, é uma coisa tão absoluta que a gente não tem nem ideia, uma menor ideia do que seja o amor. Nós não sabemos ainda o que é o amor. Nós temos alguns insights do que seja amar. Porque o amor é uma energia. Uma energia que domina tudo e todos. Se você observar, na própria natureza você vai encontrar a expressão mais verdadeira do amor. Não é no ser humano só. As leis naturais e as leis morais, elas nos mostram isso. Veja que, se você analisar isso, você pode ter. Mas eu pergunto, mesmo sabendo que a natureza ela sobrevive e vive em função desse amor, mas existem as tragédias naturais, não existem? As grandes catástrofes. Você olha na floresta, o pássaro ele constrói um ninho naquele galho daquela árvore, e ali ele coloca seu filhote, e numa noite de tempestade, vem um raio, derruba a árvore, derruba seu ninho, mata seu filhote, mas no dia seguinte ele está cantando do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Mas o homem, basta que se destelhe a casa dele, no outro dia ele está se maldizendo, se achando uma vítima da vontade, assim dizendo, de Deus. Veja como nós somos complicados. O posicionamento de submissão cria no homem a dependência total à autoridade, renunciando à sua capacidade de amar e raciocinar em nome do amor. Mas é interessante a gente ver quando o apóstolo Paulo dizia, já não sou eu que existo, mas o Cristo é que existe em mim. É diferente. Mas ele diz assim, já não sou eu que existo, é o pastor, é o padre, é o líder espiritual. Nada disso, gente. Isso não tem nada a ver. Porque quando eu deito a minha cabeça no meu travesseiro, no final de cada dia, e vou ruminar meus pensamentos, chorar as minhas lágrimas, reviver os meus pensamentos, minhas dores, não tem nenhum comigo, eu estou sozinho. Sou eu comigo mesmo. Sou eu com o Criador, na condição de criatura. Então é isso que eu devo observar. É disso que eu preciso. Por isso, como espírita, posso dizer
E as boas ações são as melhores preces. Por isso valem os atos mais que as palavras de pessoas cujos atos se desdizem. É muito bonito o discurso. É muito bonito o que ele diz. Mas será que é a mesma coisa quando a gente observa o que ele faz? Será que aqui no Chico Xavier eu sou o que eu estou dizendo? Será que eu faço as coisas seguindo esse mesmo modo? Eu não sei. Será que muitas vezes eu não dou ouvido a esse diabinho que eu tenho aqui dentro, que me leva a tomar decisões, a julgar, a condenar? É perigoso a gente não ter essa consciência. E aqui ele diz, o espírito evolui através da ação constantes nos dois mundos, tanto material como espiritual. É muito importante a gente aqui fazer essa observação. Então, ele está sempre dentro desse doce contexto. A gente não sabe quando começa um, nem quando termina o outro. Tudo é energia. Então, a gente tem que ter esse compromisso com as coisas do mundo material. Ah, mas você não tem que ser materialista. Tenho sim. Se me colocaram no mundo onde há uma predominância da matéria, porque ela tem sua importância. Eu tenho sim que ter um corpo saudável. Eu tenho que ser bonito se eu quero ser bonito, eu tenho que ser feliz se eu quero ser feliz, eu tenho que ter uma casa boa para morar, eu tenho que ter um carro bom para andar, eu tenho que ter dinheiro para passear, eu tenho que ter dinheiro para educar meus filhos. Tudo isso é do mundo material e é preciso ter. Mas os espíritos dizem, a felicidade é a posse do necessário, porém com a consciência tranquila. Aí vem a causa e o efeito, a ação e reação. Será que eu estou em dia com a minha proposta de ser espiritual? Cuidar do material que eu possuo nas minhas mãos para o meu desenvolvimento, para a minha sobrevivência, no que diz respeito à minha experiência humana, é fundamental. Eu não devo deixar de ter isso como uma coisa do meu dia a dia, na minha essência. Mas eu sou um ser espiritual. Eu estou temporariamente dentro desse programa chamado Vida Humana na Terra. E eu preciso dar conta disso. Caso contrário, eu vou ficar em débito, não é com Deus, não é com ninguém, é comigo mesmo. E esses débitos internos, eles são terríveis porque as cobranças são intensas e imediatas. É muito ruim a gente viver assim. Depois de tantos exemplos dados, Jesus nos mostra que a nossa evolução é como escalar uma montanha. Todos nós conhecemos o Sermão da Montanha. Uma proposta perfeita de amor e compreensão. Veja que ele fala aqui em escalar uma montanha, ou seja, é uma subida. Toda subida requer empenho e esforço, ao contrário da descida. E ele diz, escalar uma montanha, sair da sua base até o seu cimo. E quando ele fala das bem-aventuranças, é interessante notar que ele fala das virtudes, que sem elas a gente não tem como compor o cenário do amor. Sem virtudes não há amor. E a primeira virtude, que é a base, é o primeiro passo da ascensão, da subida, é a humildade.
Sem humildade não há como se sedimentar o amor. O amor precisa desse suporte. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Pobre significa o quê? Aquele que nada tem? Não. Ele aqui faz uma referência ao humilde. Aquela pessoa que vive em função das suas próprias limitações, dos seus sentimentos. Aí quando ele dá o segundo passo, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que coisa interessante, porque o Sermão da Montanha é um sermão de amor, mas tem o contrassenso. Aí ele fala da resignação. O que é resignar? É aceitar aquilo que muitas vezes não é fácil aceitar, e o amor precisa da resignação. O que é resignação? É a capacidade de perdoar, de não se violentar ou violentar o outro. E ele vai seguindo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque irão encontrar a misericórdia. Ele fala aqui da fé. A misericórdia é um tratado de fé, mas não é a fé crença. Não é aquela fé que eu uso para acreditar, por ter que acreditar, como eles nos induzem. Você tem que ter fé. Não, eu não tenho que ter fé. Eu tenho que sentir a fé. Porque fé vem de fidelidade. Para que haja fidelidade é preciso que haja convivência. O amor se sustenta pela fé se existir a convivência. E conviver não é fácil. Basta você olhar o contexto da sua vida, ver o que está no entorno de você. Nós não só lidamos e convivemos com anjos, como eu disse, porque cada um é senhor do seu destino, da sua vontade, da sua forma de ser. E aonde está o projeto do amar é entender isto. Entender o outro como o outro é. Tem uma história engraçada de um senhor idoso, bastante idoso. Ele era viúvo. E aí o repórter pergunta a ele o que fazia ele ser uma pessoa tão caridosa, uma pessoa tão amável, tão querida por todos. E ele disse, foi minha mulher. E ele pergunta, era uma mulher tão boa quanto vocês? Pelo contrário, era ruim. Eu só aprendi a ser bom porque tive que aguentar ela. Engraçado, né? O pensamento dele. Ela me ensinou a perdoar, a me resignar. Então é isso que a gente precisa ver. E está exatamente no que diz respeito do que seja um amor. Que o amor é um impulso gerador da vida. Mas o impulso gerador da vida nos leva tanto para o bem como para o mal. Não é uma escolha? Será que aquela garota que eu encontrei naquela festa, ela vai ser o futuro de uma história de vida que eu resolvi construir? É uma história muito bonita, que numa festa de 15 anos de jovens bonitas, alguns cadetes foram convidados, como era uma tradição, acredito que ainda seja, dançar com as debutantes. E um daqueles jovens foi convidado pela jovem, pela moça, e quando ele estava dançando com ela, ele passou por uma mesa e pegou um punhado de amendoim, colocou na mão dela e disse, como eu gostaria que fossem diamantes. E a partir desse dia eles se conheceram, namoraram, casaram, construíram uma vida. E já quase bem próximo do final da vida, ele sofre uma dor, é vítima de uma dor, procura o médico e o médico diz que ele está com um câncer no estômago e é um câncer terminal. E ele recebe aquela notícia com muita tristeza. E quando ele chega em casa,
naquela época, era a época de vitrola, de radiola, ele pede para que ela bote aquela mesma música que foi tocada naquele dia em que eles se encontraram, naquela festa de debutantes, e ele começa dançando com ela, e pede que ela abra a mão e bota um diamante e diz: como eu gostaria que fossem amendoins. A vida é assim, isso é o amor, isso é uma coisa forte do amor. Então, o amor é a vontade que nos impulsiona em direção ao Criador dentro de nós mesmos. Tudo é você com você. Enfim, ele é a descoberta da existência de um sentimento que transcende o desejo e a vontade. Porque o amor não é só desejar. O amor acolhe, o amor ampara, protege, entende. Eu sempre tenho dito, o amor ele é como um arco-íris. O arco-íris tem várias tonalidades de cor, é o espectro da luz. Então o amor seria o conjunto de todas as cores, formando um só raio. Esse seria o entendimento do amor. Porque nós podemos ver alguns tipos de amor que foi descrito pelos gregos naquela época. Ele fala do amor eros. Eros é o amor apaixonado romântico, que está associado ao desejo e à atração. Esse é o insight do amor. Quando ele encontra ela encontra ele e diz: eu estou apaixonado por você, estou lhe amando. Mas esse amor, ele não tem tanta sustentação, porque o amor não é um ato, não é um momento, o amor é uma construção. Temos o amor eros, temos o amor filia, é o amor fraternal ou de amizade, que envolve lealdade, confiança e afeto mútuo. Esse amor que a gente tem um pelo outro, quando se refere aos amigos com quem a gente convive, então é preciso que ele tenha essa lealdade, confiança e o afeto. Quantos de nós precisa disso? Como eu sempre tenho dito, muitas vezes a gente está carente de um abraço, de um aperto de mão, de uma tapinha nas costas. Quantas e quantas vezes, em contrapartida a isso que a gente está dizendo, a gente se sente um invisível. Na entrega das nossas cestas básicas aqui nas quartas de manhã, eu vejo isso. Enquanto uns estão ali interagindo com o outro, satisfeitos porque estão recebendo aquele alimento que com certeza vai suprir a sua necessidade, a sua falta, mas tem outros que estão cabisbaixos, pensativos, até envergonhados. Isso é natural do ser humano. São pessoas que estão ali e não gostariam e não queriam, claro que eles não queriam estar. Nem é bom para a gente que está dando, nem é bom para eles que estão recebendo, porque a justiça devia ser diferente. Mas a gente tem, por amor, como esse amor que ele fala aqui, filha, a gente faz isso como um ato de fraternidade, de reconhecimento. Porque as pessoas muitas vezes dizem: eu tenho pena. Não acredite em quem tem pena de você. Porque aquele que sente pena, ele está acima do outro. A pena ela é um pouco demagógica. Eu já acredito na misericórdia. Miséria, sofrimento, córdia, coração. Eu estou sentindo em mim o que você está sentindo em você. Isso é muito forte, mas é muito bom. Então muitas vezes a gente dá para se livrar. Quantas vezes a gente faz isso no ato da esmola? Eu vou te dar tanto porque tu se afasta de mim e vai embora. Se livrar do outro. Nós temos o amor estorgé, que é o amor familiar. Amor familiar natural, como carinho entre pais e filhos. É um amor muito forte e um amor muito promissor. Então, você veja que a mãe, independente de como o filho seja ou se comporte, ela sempre o ama.
é natural. Claro que existem as exceções. Porque no processo reencarnatório eles vêm para um mesmo cenário para tentar corrigir erros que eles talvez juntos tenham cometido. E é preciso que haja coparticipação de cada um. Não é só o ato de dar ou receber, mas sobretudo de compartilhar de uma forma mais interativa. Aquele que está dando tem que se sentir tão bem quanto aquele que está recebendo. É você se colocar no lugar do outro. Mas aí vem um amor, esse sim, é um amor difícil. Só teve um que fez uso dele de forma plena, que foi Jesus, que é o ágape, o amor incondicional. Não tem condição. Eu te amo do jeito que você é. Você não presta, mas eu te amo. Você já deve ter ouvido falar nisso. Não importa. Se você é feio, branco, se você errou, deixou de errar, se você matou, se você... Não importa, eu te amo. Então, é o que busca o bem do outro sem esperar algo em troca. É aquilo que eu disse lá no início. Eu amo tanto quanto eu sou amado. Eu gosto de você o tanto quanto você gosta de mim. Isso não deixa de ser um sentimento para ser um negócio. Muito parecido com o ato do comércio. Eu te dou a mercadoria na medida que você me paga. Se você me der um valor a mais, eu ainda tenho que te dar um troco. Para que tudo seja justo. Isso não é amor, gente. O amor se manifesta através do Espírito e se torna possível sua percepção quando ele adquiriu pelo menos alguns fragmentos da lei de Deus. E aonde está a lei de Deus? Na igreja, no templo, na casa espírita? Aqui, na minha consciência. Ela sim é quem dita tudo na minha vida. É com ela que eu durmo, é com ela que eu acordo. É um juiz implacável. Não dá trégua. Gosta muito do passado. O amor é um ato consciente e só é possível a partir de determinado nível de evolução do espírito. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai manifestando a sua capacidade de amar. O amor está contido dentro dele. Nós temos o amor. Nós temos toda a plenitude da criação e o Criador está em nós. Difícil, gente, é descobri-lo. O difícil é encontrá-lo. Isso chama-se o elo perdido da existência humana. Eu encontrar o meu eu. Porque eu não sei quem sou. Eu tenho um nome, tenho um CPF, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho amigos, mas eu não sei quem sou. Sou um eterno aprendiz, um andarilho num caminho que eu não sei para onde vou. Mas se eu tenho uma coisa que me deixa mais, pelo menos um pouco mais tranquilo, é que eu posso conseguir os meus desejos, através dos meus desejos, aquilo que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. O segredo da vida é ser uma pessoa melhor. Já nos espíritos em estágio inicial da evolução, o amor se encontra, como eu disse, embrionário. O homem da caverna, o nosso ancestral primitivo, ele não tinha nenhuma noção do que seja o amor. Mas o amor existia porque se nós somos descendentes dele e praticamos, exercitamos o amor, é porque o amor já existia desde o tempo deles. Mas ele não sabia. Aí vem a célula fundamental para o desenvolvimento do amor, que é a família. É na família que a gente briga, que a gente perdoa, que a gente é perdoado, que a gente supera, que a gente é superado. Porque tudo está muito próximo.
E o amor precisa de proximidade. Pelo menos para ele começar a existir. Eu não posso amar uma coisa que eu não sei o que ela seja. Para que eu ame, eu preciso concretizar aquilo que eu amo. Então, para que você possa ter uma consciência plena do que você tem a fazer e viver aqui na Terra, lembre-se que a coisa mais importante, como nós estamos aqui comentando, é o exercício pleno do amor. O amor é tudo e mais alguma coisa. E o que é interessante é que os espíritos dizem que talvez exista algum nível no mundo espiritual que possa ter algo que seja superior ao amor. A gente não sabe. Mas já é um bom sinal a gente exercitar e entender o que é o amor. E esse amor, com certeza, ele vai ser sempre, sempre o nosso grande aliado em todos os momentos da nossa existência. Por isso, ame e tente ser o mais correto na sua forma de amar. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.